Shalom, shalom, amigos! Mais um programa da série A Voz de Israel, um programa de notícias, informações, acontecimentos direto de Israel. Eu sou Simone Malak, estou aqui no Brasil, mas comigo está Raheli, direto de Israel, nossa jornalista, radialista. Conta pra gente, Raheli, o que aconteceu essa semana em Israel. Oi, Simone, olá a todos vocês ouvintes e também quem estão assistindo, o Israel no Caminho. Obrigada por mais esta oportunidade, mais esse microfone aberto para levarmos a voz de Israel e dessa vez também a voz do Líbano a vocês aí no Brasil e no mundo, para todos que estão ouvindo. Líbano, todos ouvimos na terça-feira última sobre as explosões no Líbano, ou a grande explosão. Realmente, muitas pessoas ainda desaparecidas, ou seja, não sabemos se estão vivos ou se estão mortos. Pelo menos mais de 150 pessoas mortas até agora, mais de 5.000 feridos, muitos ainda desaparecidos. Explosões assim, uma grande explosão que sacudiu Beirute, e 24 horas depois já foram surgindo as informações com relação à causa da explosão, a grande explosão que sacudiu e basicamente apagou o porto do Líbano, o porto de Beirute, no Líbano. Kira, Raheli, escutamos muitas notícias, muitos fake news também chegaram aqui, e seria importante para nós sabermos aquilo que você tem como verdade. Chegaram a falar de Israel, pessoas mandaram mensagem para nós falando, será que isso não foi algo? Então, o que aconteceu? Conta para nós. Bom, imediatamente depois das explosões, os meios de comunicação não oficiais no Líbano, e não só no Líbano, mas em todo o mundo árabe e no mundo pró-árabe também, imediatamente acusaram Israel de ter bombardeado. Agora, só para comentar, Israel nunca iria fazer uma ação desse tipo. Israel, se bombardeasse no Líbano, seriam bases militares do Hezbollah, o órgão terrorista que opera no sul do Líbano, principalmente o sul do Líbano, e é apoiado pelo Irã. Israel, sim, iria bombardear se houvessem bases do Irã no Líbano, como fez na Síria, também na semana passada, mas não um tipo de operação deste tamanho, que também levasse junto tantos e tantos civis. Israel nunca iria fazer uma ação dessa. Então, já se você ouvir outra coisa, é fake news, é falso. E isso foi o que aconteceu já na terça-feira. Então, já conversando com um amigo que eu tenho no Líbano, brasileiro, ele mesmo disse que em alguns meios de comunicação, imediatamente já se recusaram, em meios de comunicação mais oficiais, se recusaram a acusar Israel. Depois foram surgindo mais detalhes. Eram depósitos de amoníaco, onde, segundo o governo do Líbano, esse material que estava lá, e também explosivos, estavam há anos no tal depósito. E agora foi divulgado na quinta-feira, dia 6 de agosto, foi divulgado que, na verdade, foi um grande descuido, não foi nenhum ataque terrorista, não foi bombardeio de ninguém, apesar de o próprio presidente Trump ter dito que parecia um ataque terrorista. Não, foi um descuido, que foi um descuido criminoso de um empresário russo que tinha seus navios ali no porto de Beirute, também com materiais explosivos, e uma pequena faísca em direção ao depósito simplesmente causou essa explosão horrível, com mais de 50 mortos e 5.000 feridos, se não mais.
e é isso que está acontecendo. Também soubemos que Israel vai mandar ajuda humanitária, tentou mandar ajuda humanitária. Como é que ficou isso, Rahel? Bom, Israel, na verdade, foi o primeiro país a oferecer ajuda, e como eu vi um comentário também, o primeiro a oferecer e o primeiro que foi recusado. De certa forma, recusado, pelo menos oficialmente, pelo governo do Líbano. Israel entrou em contato com a ONU e disse que estava oferecendo ajuda humanitária. Agora também os hospitais de Israel, inclusive essa notícia eu quero até compartilhar com você aqui para você ver na tela, os hospitais. A fonte dessa notícia é o jornal Aurora, que é o jornal israelense em espanhol. Os hospitais israelenses oferecem ajuda às vítimas da explosão em Beirute. Aqui você vê os hospitais do norte. Inclusive, esses hospitais têm tratado até muitas vítimas da guerra civil na Síria. É claro que Israel não pode revelar a identidade das vítimas que vêm da Síria, nem os que vêm agora do Líbano, mas Israel, só para explicar, Israel não tem relações diplomáticas, no melhor dos casos, com o Líbano nem com a Síria. Israel e Líbano são países inimigos. A Síria também, é claro, é país inimigo, mas aqui os hospitais, por exemplo, da cidade de Tzfat, como dizemos em hebraico, ou Safed, aquela cidade religiosa, muito mística lá do norte, tem um hospital, ofereceu ajuda. Também o Hospital Rambam, da cidade de Haifa, é um hospital muito grande. Inclusive, eu tenho uma sobrinha que trabalha lá como enfermeira. Esses hospitais já se prepararam para receber vítimas das explosões em Beirute, ou seja, já prepararam os quartos, já prepararam tudo que é possível. E também, ainda tendo a ver com essa notícia, países europeus ou países que têm cidadãos no Líbano não falaram do Brasil, mas sabemos, por exemplo, da Austrália, da França e outros países que pediram a Israel para receberem seus cidadãos nesses hospitais, apesar de que Israel já tinha oferecido antes. Então, esses países agora pediram ajuda. Israel disse, claro, se abrirem as fronteiras, se verificarem se o governo de Israel, de segurança, etc., verificar que não vai se infiltrar um terrorista do Hezbollah, porque isso sim seria ruim, mas de toda forma Israel está se preparando para receber as vítimas das explosões no Líbano. Sim, em Israel é muito claro, né? O terrorismo, o Hezbollah, um movimento terrorista, e o Líbano, né? Mesmo não tendo grandes relações, mas Israel separa muito bem, né? O que o Hezbollah significa e o que o Líbano significa. Eu penso isso, né? Me corrija se estiver errado. Não, exatamente. Agora, hoje, na quinta-feira, dia 6, o presidente da França, Emmanuel Macron, veio ao Líbano, mesmo porque entre o Líbano e a França tem relações muito especiais, da mesma forma que Israel e Estados Unidos, por exemplo, Síria e Rússia. Líbano, que outrora foi conquistador, por isso que tem tanto libanês que fala francês, por isso que tem tantas escolas francesas no Líbano ainda, até o dia de hoje. Então, o presidente veio nessa quinta-feira, dia 6, ao Líbano, e o que ele ouviu do povo no Líbano, que saiu nos jornais aqui em Israel: liberte-nos do Hezbollah. Uau! Quero recomendar, fazer um parênteses aqui, quero recomendar a você, Simone, e a vocês, amados, que estão assistindo esse vídeo,
procurem o nome Brigitte Gabriel. Essa mulher é libanesa, ela é cristã, pró-Israel, e ela é uma mulher muito valente, que você tem que orar, quem ora, quem intercede pela proteção de várias pessoas, orem por ela. Ela é muito valente pelo fato de que ela fala abertamente contra o Hezbollah, contra o governo do Líbano que sucumbiu ao Hezbollah. E explicando um pouquinho para quem não entende, Hezbollah é uma organização terrorista. O Hezbollah, que muitos inclusive falam Hezbollah, aqui nós falamos Hezbollah, mas tudo bem, seja o que seja, é uma organização terrorista que usa, talvez não como o Hamas na faixa de Gaza não usa crianças e a população civil como escudos humanos, mas eles são uma organização militarmente muito bem organizada, são apoiados pelo Irã, são apoiados pela Rússia, de certa forma, e claramente pela Síria, e são os que controlam os governos. Ou na Síria eles recebem apoio e também dão apoio a Bashar al-Assad, ou seja, são os que eliminam a oposição ao governo de Bashar al-Assad. São como o braço militar não oficial do governo da Síria, e também são os que ameaçam o norte de Israel com os mísseis. Não estamos falando de morteiros, nem foguetinhos que são lançados da faixa de Gaza, que sim, causaram mortes até hoje, mas eles têm um poder bélico bem grande. São os que escavaram também túneis subterrâneos na fronteira entre Israel e o Líbano, e ouvindo, em dezembro último, estivemos num tipo de albergue bem na fronteira. Agora, são albergues assim que estão à fronteira entre Israel e o Líbano, principalmente na parte do litoral, é uma parte rochosa, tem uma montanha, muitas rochas, e às vezes dentro da casa, com tudo fechado, principalmente no inverno, a gente escutava barulhos como de explosões, mas não eram explosões por cima da terra, eram explosões por baixo da terra. O que eles estavam fazendo é explodindo por baixo da terra para escavar túneis em direção a Israel. Agora, em algumas regiões, o que Israel deixou eles fazerem? Deixou eles passarem uma certa linha imaginária que existe entre Israel e o Líbano, dizendo, passaram essa linha, no momento que eles passaram aquela linha foi quando Israel reagiu. Vocês ultrapassaram a linha de Israel, a linha da fronteira, e aí eliminaram os terroristas. Ao que os terroristas do Hezbollah se recusaram a aceitar que eles tinham responsabilidade, então tentaram ou ameaçaram atacar Israel. Agora, eles também causam muito pânico, muito medo, perseguições contra o povo do Líbano, principalmente os cristãos do Líbano, principalmente. Ou seja, são pessoas que, esse meu amigo no Líbano, ele não pode, ele fala coisas no Facebook, mas ele não pode falar abertamente. Eu sei o nome dele, só que eu não vou falar, porque eu sendo de Israel e ele lá estando no Líbano, eu posso colocar a vida dele em perigo. Nem o WhatsApp eu posso mandar para ele. Porque ele pode estar em... né? Por causa são coisas que a gente aqui no Brasil desconhece, né? Que a forma de relacionamento, muitas vezes, entre israelenses e pessoas que estão no Líbano, os cuidados que vocês têm um com os outros, tudo isso é muito importante que aqui no Brasil se saiba também, que faz parte da cultura de vocês e que aqui as pessoas não têm essa informação. Exatamente. Agora, olha que coisa bonita que aconteceu. Eu vou compartilhar uma foto com vocês e tenho certeza que vai causar emoção. Primeiro pergunta. Essa bandeira é bandeira do Líbano. Esse edifício é uma prefeitura que está numa praça.
Não, não é na França, não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, é em Tel Aviv, Israel. A prefeitura de Tel Aviv, em ato de solidariedade com o povo do Líbano, por causa das explosões, também para enviar uma mensagem. Estamos aqui, nosso coração está com vocês, colocou a bandeira do Líbano. Essa é a prefeitura, aqui estão as janelas, a prefeitura de Tel Aviv, Israel. E essa é a praça que se chama Praça Rabin, em nome de Yitzhak Rabin, aquele primeiro-ministro que foi, infelizmente, assassinado. Então, E isso causa alguma comoção dentro de Israel? Isso é bem aceito? Como é dentro de Israel essas manifestações? Olha, eu vou deixar a bandeira enquanto eu falo, porque eu acho muito bonito esse quadro, essa foto. Não é uma coisa assim, como se diz em inglês, taken for granted. Não é uma coisa assim tão óbvia. Sendo de Tel Aviv é meio óbvio, porque Tel Aviv é mais cosmopolita, é mais quando houveram ataques terroristas na Alemanha, então foi a bandeira da Alemanha e assim por diante. E quando houve aqueles ataques horríveis da França em Paris, também foi a bandeira da França, apesar de que a França nunca colocou a bandeira de Israel na Torre Eiffel, mas é outra coisa. E a Tel Aviv? É o planeta Tel Aviv, como nós dizemos aqui. Sim, causou uma pequena comoção interna, porque disseram, que nós temos a ver com o Líbano? Ou seja, não é, muitos direitistas aqui não aceitaram muito bem esse gesto. Mas foi tão pequeno que, mesmo nós, sendo direitistas, eu sou direitista, aceito, reconheço, muitos disseram uma coisa muito bonita de ser feita. Parabéns, Sim. Prefeitura de Tel Aviv. Sim, parabéns Israel, né? Parabéns. E aqui no Brasil também houveram muitas manifestações de solidariedade, muitos atos de solidariedade, até porque diz que o Brasil é um país onde tem o maior número de libaneses, né? Fora do Líbano, claro, que é uma comunidade muito grande aqui no Brasil. E é isso. Eu acredito que esses atos, né, de solidariedade faz parte e precisa ser realizados, né? Como você falou, separamos o Líbano do órgão terrorista, né? Do terrorismo, apesar de não ter grandes relações, mas conseguimos visualizar de forma diferente. Que mais, Raheli? Que notícias, hein? Que semana! Não dá para deixar de fora, Sim, infelizmente. Não dá. Isso porque agora, como Israel tem o chamado responsável pelo vírus, não o responsável, não a pessoa que é culpada de trazer o vírus, mas é o que ou é culpado de colocar demasiado limitações na população ou abrir mão de vez. Não. Ele é responsável porque é realmente um médico muito bem informado em tudo que tem a ver com epidemias, para simplificar o português. Uhum. E ele realmente tem assistência de vários profissionais. Agora, ele recomendou, o professor Gabson recomendou não colocar um total lockdown no país, mas sim em alguns lugares, onde são as chamadas cidades vermelhas. Ou seja, ele veio aqui com a ideia das bandeiras, que eu acho que já corre no Brasil também. Locais vermelhos, locais laranjas e amarelos, temos que ver. Se a cidade tem um número muito alto de contaminados, então a cidade vai ter que estar em lockdown. Se a cidade é verde, então pode abrir. Agora, isso também porque realmente todos os shopping centers estiveram fechados, todos os teatros estiveram fechados, a praia fechada em pleno verão. Então, ele recomendou, dependendo da área, pode abrir, dependendo da área, tem que fechar.
E como estamos há, o quê? 3 semanas, mais ou menos, de retorno às aulas, retorno às escolas. Aqui, o ano letivo começa em setembro, né, dia 1º, se tudo der certo. Então, também alguma coisa está em perigo. Agora, os números que eu tenho aqui na minha frente. Um total que não havíamos realmente, são números muito grandes para Israel. Pelo menos 78.514 pessoas no total de contagiados em Israel. Também deles, muitos, é claro, que foram curados já do coronavírus, né, do Covid-19. Agora, nesse instante, como é que diz, a estatística atual de pessoas que estão enfermos em condição grave são 345. Isso não mudou muito, mas o que mudou é que desses 345, 100 pessoas estão agora em máquina respiratória, o que significa que a situação desses 100 é ainda pior. Sim, há máquinas respiratórias suficientes, houve quem disse que não é suficiente, mas tem suficiente. E até hoje em Israel, no total, tanto na primeira onda como na segunda onda do coronavírus, morreram 569 pessoas. A maioria pessoas de idade, mas não somente. Ou seja, esse é um número de mortos até agora e a gente espera que não suba. Sim, houve um número exorbitante de mais de 2.000 pessoas que foram encontradas como portadoras do vírus nas últimas 24 horas e disseram que o governo disse que se encontrarmos, se foram o número de pessoas contaminadas em um dia for de mais de 2.000, vai ser lockdown total, ou seja, fechar todo o país. E esse professor, esse médico, está dizendo não é bem assim. Então, ele meio que está, como eu posso dizer, coordenando o governo para não deixar em lockdown total. Sim, mas há outras... essa questão das bandeiras, das cores, né, de identificar os focos, né? É claro que aqui no Brasil, o tamanho, né, a área geográfica, né, o território, não tem como comparar. Então, aí em Israel talvez precise, como é menor, talvez fique mais fácil o lockdown, mas esse médico está colocando não, né? Que vamos olhar os focos, como está sendo aqui no Brasil. Exatamente. Agora, uma coisa que é clara em Israel, que realmente causa muita crítica. Muitos dos contaminados com o coronavírus são judeus ultra-ortodoxos. E também, não só judeus ultra-ortodoxos, também no setor árabe. Agora, semana passada, até o início desta semana, os árabes muçulmanos tiveram a festa, o Hag Korban, ou seja, a festa do sacrifício, o Eid al-Fitr, que é uma festa também que eles têm o jejum durante todo o dia e de noite se reúnem grandes aglomerações para ter a refeição que vai terminar o jejum daquele dia, isso por alguns dias. Então, o governo, inclusive também o professor Gabso, pediram aos muçulmanos de Israel, por favor, nós desejamos boa festa e tudo, mas cuidem de não ter aglomeração, usem máscara, guardem o distanciamento social, ou seja, todas as coisas que nós sabemos de praxe que tem que acontecer para tentar evitar contaminação em grandes escalas com o coronavírus. Da mesma forma, também pediu aos judeus ortodoxos, que foi semana passada, foi a festa foi o jejum de Tisha B'Av, 9 de Av, que também no Kotel, no Muro das Lamentações, colocaram pequenas cápsulas para até 20 pessoas. E mesmo assim, muitos dos ultra-ortodoxos que foram ao Muro das Lamentações derrubaram as barreiras, estiveram totalmente aglomerados. Ontem à noite houve um casamento
Aqui, quando há casamentos de filhos, filhas de rabinos altos, os chamados admorim, que são os rabinos, aqueles ultra ortodoxos que dirigem o que nós chamamos, ou podemos traduzir de corte, os que têm as suas cortes. Quando há o casamento de um rabino assim, do filho ou filha de um rabino assim, então a festa, as pessoas, os convidados, são basicamente toda a comunidade, pode chegar a, não sei, 2.000, 5.000, 3.000. E justo na quarta-feira, em Jerusalém, quarta-feira, dia 5, houve um casamento desse tipo, com pelo menos 3.000 pessoas que vieram ao casamento e não respeitaram nada, absolutamente nada. Vimos as fotos e foi assim, para arrancar os fios da cabeça, porque que perigo, a parte, eles estavam sem máscaras, realmente muito triste. E disseram, por um lado, os teatros, os cinemas, que as pessoas podem manter distância, sentar em distância de 2 cadeiras, ou podem controlar, não tem ainda a autorização do governo para reabrir. Por outro lado, apesar das proibições, esses casamentos ocorrem. Agora, as festas, as aglomerações são nas ruas, então também são ruas bloqueadas. Daqui agora até realmente poder bloquear e terminar ou parar o índice de contágios vai ser difícil. Sim, sim, Raheli. E também estamos nos aproximando das grandes festas, né? Então, esse casamento foi só um exemplo do que talvez vamos viver em mais um mês e meio, 2 meses, temos as grandes festas. Então, é um tempo mesmo de estar se preparando e pensando, né, de que forma que Israel vai celebrar essas grandes festas, organizar essas grandes festas, né? Muito exatamente, forte. Exatamente. Bom, eu quero passar assim uma notícia muito legal. Nós chegamos à notícias da vinha. Uau! Nossa expectativa de ouvir as notícias da vinha sempre são grandes. Nossos olhos estão postos na vinha. Para começar, quem não conhece uma organização chamada Sociedade Bíblica? Sim. Bom, a Sociedade Bíblica também existe em Israel. Aqui eu estou mostrando um desenho de um dos livros para crianças da Sociedade Bíblica, que fala justo de Abraão. Agora, a notícia, aqui enquanto você vê, a notícia, não, para eu ler eu vou ter que parar de compartilhar. De toda forma, notícia da vinha, Sociedade Bíblica, o que tem a ver? Muito a ver. Materiais da Sociedade Bíblica, que realmente é dirigida por judeus messiânicos daqui de Israel, estão sendo usados nas escolas em Israel. Não é uma coisa assim tão fácil. Talvez no Brasil é mais fácil, em lições de Bíblia, nas escolas. Eu lembro as chamadas aulas de religião na escola. Se às vezes usavam alguma Bíblia, desenhos infantis, etc., podia ser, de repente, dependendo da escola e da professora, o material da Sociedade Bíblica. Aqui não é bem assim. Agora, um jornal que é extremamente, não extremamente, um jornal direitista, o que muitos dizem que é a voz do primeiro-ministro Netanyahu. O jornal se chama Israel Hayom, ou Israel Hoje, publicou na semana passada uma notícia sobre a controvérsia de que o Ministério da Educação de Israel estava usando materiais da Sociedade Bíblica e acusaram o Ministério da Educação de usarem materiais missionários. E aqui em Israel, usando material, o termo missionário,
é uma forma de dizer, é pejorativo até. Então, quem é realmente missionário, quem é realmente missionário em Israel, nunca vai usar o termo aqui porque sabe que é pejorativo. Emissário, inclusive eu já ouvi pessoas dizerem macarrão, porque eu não sei, mas tudo bem, talvez pela letra M, mas é discípulo de Yeshua também, discípulo e professor também é outra opção. Mas o jornal, quando os jornais aqui, quando a imprensa em Israel, ou qualquer pessoa em Israel que não é discípulo de Yeshua, usa o termo missionário, então sabe que eles estão quase como xingando. Então é o que o jornal usou. Material missionário, por que o Ministério da Educação está usando isso? E sim, eles estão usando porque os desenhos estão muito bem feitos, porque as histórias estão melhor contadas, ou seja, para traduzir para o linguajar das crianças. Já contamos com muito material, muito bem feito, também pela Sociedade Bíblica, mas não só. Há outras casas publicadoras aqui em Israel que publicam um excelente material em hebraico. É claro que nem todas estão conhecidas pelo Ministério da Educação como a Sociedade Bíblica, mas é uma formazinha de colocar o pezinho lá dentro. Interessante, porque enquanto você estava falando, eu me lembrei que essa história é a nossa história, a história do povo judeu, né? E tão bem narrado pela sociedade bíblica, né? A nossa história sendo recontada, contada, ensinando aos nossos filhos, que é um dos nossos mandamentos de Devarim, né? De Deuteronômio, ensinar os nossos filhos, né? Andando, ao acordar, ao deitar, pelo caminho. Então, essa notícia é muito linda, foi uma notícia maravilhosa que estamos, sim, ensinando a verdade, o caminho e a vida aos nossos filhos, a toda Israel e a toda a humanidade. Acho que essa é a mensagem desse programa de hoje. Concordo, Simone. E então, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a você e a toda a direção do Israel no Caminho, e a você, amado ouvinte, amado que está assistindo o Voz de Israel. Quero deixar aqui o convite para você ouvir o programa Voz de Israel na rádio, Boas Notícias de Israel, todos os domingos das 10 às 11h30 da noite, horário de Jerusalém, ou seja, das 16 às 17h30, horário de Brasília. Na rádio, vozdeisrael.radio12345.com. De que façava Israel para vocês, eu sou Raquel Scapa. Obrigada e shalom. Shalom, shalom, shalom do Brasil, a todos que estão ouvindo, assistindo. Shavua Tov a todos. Bye.